Se você clicou nesse vídeo, a probabilidade do seu treino favorito ser peito é extremamente alta. E acredite em mim, eu te entendo porque o meu treino favorito é peito. E é um músculo que eu acho mais legal, acho que o músculo que mais dá destaque para um homem no físico dele é o peitoral, aquele peito grande, cheio, tanto na parte superior, média, inferior. Isso eu acho que assim, a parte mais top no físico de um homem que ele pode ter é o peitoral. E pensando nisso, eu fiz um vídeo aqui falando dos 5 melhores exercícios de peito que você precisa ter no seu treino. Se você quer evoluir seu peito, se você quer mudar ele, você precisa ter esses 5 melhores exercícios. E pode ficar tranquilo que eu vou levar em considerações sua estrutura, no sentido de quão bom a sua academia é. Não tenho como fazer isso, eu vou dar uma adaptação, vou levar em consideração o seu horário de treino, então tua academia tá entupida de gente, tua academia tá vazia, vou tudo deixar isso em consideração, então pode ficar tranquilo que eu tenho certeza que pelo menos algum exercício você vai implementar no seu treino amanhã. Isso vai fazer muita diferença no seu peitoral ao longo do tempo e vou dar algumas dicas de como que o peitoral desenvolve mais fácil. Quais são as estratégias que o peitoral mais desenvolve, ele mais aproveita delas. Então bora começar com o vídeo com um exercício que eu acho que você vai se surpreender, que é paralela. Esse é um exercício muito bom, principalmente a parte do inferior do peitoral. Como você consegue chegar numa amplitude muito boa, você consegue fazer a amplitude máxima do seu peito. E isso já é a primeira dica. O peitoral é um músculo que se beneficia muito de amplitude de movimento. Se você chegar no máximo de amplitude de movimento, o seu peitoral gosta bastante disso, ajuda muito, ele desenvolve com mais facilidade com isso. Claro, existe, entre aspas, um limite disso, eu vou te explicar mais pra frente no vídeo, de qual é o limite da sua amplitude de peito. Porque muitas vezes você só tá fazendo tríceps e você acha que você tá pegando mais peito. Não é assim que funciona. Mas o nosso peitoral, ele se beneficia muito dessa amplitude de movimento. E este exercício é um exercício disparadamente que ele tem mais amplitude de movimento. Ele dá um pouco de enfoque na parte inferior do seu peito, que é uma parte que a gente tende a negligenciar, mas não tem problema em si negligenciar ela. Mais ou menos mais pra frente do vídeo eu vou explicar o porquê disso. Mas ele tende a dar um pouco mais de enfoque nisso, então isso é bem interessante. Você tem bastante ativação de tríceps, você tem um pouco de ativação de anterior de ombro, dependendo do como você fizer, mas não tem problema, tá? É um exercício que é muito completo. Tríceps vai ativar em quase todos os exercícios que você fizer de peito, então não tem o que fazer, você tem que contabilizar isso no seu treino mesmo. Se você tiver condições, se você puder botar na sua academia, ponha esse exercício que acredite em mim que faz bastante diferença, vai ser muito bom, principalmente se você é iniciante. E isso é um problema do exercício de paralela. Ele tem alguns pontos contras dele que são bem contras. Como assim? É difícil você aplicar sobrecarga nele. Então você chega um momento que você começa a fazer 15, 20, 30 movimentos de paralela. Aí fica meio ruim. Aí eu aconselho você a trocar de exercício. Porque você pode botar sobrecarga? Pode. Então você pode botar uma caneleira, um peso. Você pode botar, sei lá... corrente não, corrente é muito old school. Mas caneleira é o melhor. Mas botar uma caneleira dá um trabalho. Às vezes é meio longe. Às vezes você não tem exatamente na sua academia onde você vai fazer paralelo. Então você tem que fazer no banco. E quando fazer no banco é pior ainda. Porque aí basicamente a amplitude de movimento fica muito diminuída. Porque você vai ter que encostar seus pezinhos no chão. Não é legal, tipo assim, é um exercício que é muito bom. O problema é que é difícil de você encaixar ele no seu treino. É difícil que você tenha uma academia que saiba ter ele, no sentido de que só não seja aquela maquininha parada pra fazer com o seu peso corporal. E isso vai chegar um momento que você não vai mais atingir o máximo da sua intensidade, vai ficar muito fácil. E aí você vai ter que ficar aplicando sobrecarga no sentido de corrente, que aí é muito old school, mas caneleira que seria o mais indicado. Mas é meio chato ficar pegando caneleira, aí tudo bem. Então, é um exercício muito bom nele. Se você é iniciante, aproveita que você não tem tanta força ainda, você não tá tão forte e você vai fazer poucas repetições de paralela. Acredite em mim, vai ajudar bastante o seu físico, vai ajudar bastante, vai desenvolver bem o seu peitoral nesse primeiro momento. Conforme você vai passando o tempo, talvez você tenha alguma estratégia de botar ele por último no seu treino, para que você carregue menos peso. Enfim, você tem algumas estratégias para fazer isso, mas com o passar do tempo vai ficar bem difícil de você usar esse exercício. Indo para o próximo da lista, crucifixo.
Esses crucifixos eu quis abranger mais, assim, eu vou dar algumas opções de qual que eu acho os melhores e alguns que você não deve fazer. Por exemplo, crucifixo na máquina, aquele voador normal, é uma máquina muito boa. Eu não acho que é o melhor que tem pra fazer, eu não acho que é o melhor que tem, eu acho que se você pudesse pegar um banco, botar na polia média e fazer isso no cross, fica bem melhor. Por quê? Aqueles crucifixos, muitos deles não tem uma pegada muito legal. Eu sinto que, sei lá, às vezes pega demais no seu braço. Eu já vi alguns que tem uns pegadores horríveis, machuca muito o braço, machuca muito o cotovelo. E eles tendem a ser leve. Tem muita gente que tem facilidade de zerar ele, ou zera ele muito rápido. E aí acaba que você tem que começar a fazer muita repetição, não fica tão legal. Então o ideal de um crucifixo é você botar um banquinho reto, né? Aquele banquinho de desenvolvimento padrão, e fazer ele no cross. Mas eu entendo que, pô, você vai ter que alugar um banco, você vai ter que alugar 2 cross, você tá treinando 6 da tarde, vai ficar quase impossível de fazer isso. Então, qualquer coisa, bota um voador, que é um excelente exercício. Por quê? Amplitude de movimento perfeita, como eu falei. Você pode sim estirar assim, seu peito, no sentido de você não vai machucar seu ombro com isso, tá? Isso é bobagem no sentido daquele que muita gente falava, né? Ah, não faça muito aberto seu peito que talvez você machuque seu ombro. Não, se você tiver adaptado àquela amplitude, você não vai machucar seu ombro de forma nenhuma. Mas ele tem um exercício com muita amplitude de movimento, então isso é extremamente benéfico para o peitoral. Crucifixo é o único padrão de movimento que você não vai usar tríceps, então isso também é muito bom para essa sessão de treino como um todo, para você variar estímulos, que também é algo muito benéfico, não só para o peitoral, mas como o seu físico como um todo. Então é um excelente exercício. Se eu zerei, o meu voador é muito leve, o que eu faço? Tu pega e começa a fazer unilateral. Aí você pode pegar, fazer, deixar seu bracinho reto, segurando para dar estabilidade e fazendo só com uma mão, isso acontece. Não aconselho você deixar tipo um dos pegadores solto e só fazer com o outro, eu acho que vai ficar muito ruim a estabilidade. Então você bota, faz um crucifixo como se você fosse fazer ele bilateral, você deixa um braço esticado e vai fazendo com o outro unilateral. Isso vai dar bem mais margem de progressão, fica bem mais chato, mas não tem muito o que fazer. Voador tem que estar no teu treino. Se tu não conseguir alugar um banco e fazer no cross, que aí realmente a progressão de carga é praticamente infinita, muito difícil você zerar um cross, um voador, fazendo um crucifixo, mas se você não consegue fazer isso, é o que tem para fazer. Não tem muito outra opção, não tem muito para onde fugir. Indo agora para o terceiro exercício da lista, supino reto com halteres. Dando um adendo que pode botar nessa lista se você não conseguir fazer com halteres, o supino reto, com a barra, supino Smith, até o supino na máquina, que seria a melhor opção sem ser o com halteres. Mas o meu preferido é supino reto com halteres. Por quê? Primeiro, muita amplitude, então você consegue quebrar a paralela do sentido de você bota o seu halter no seu peito, tá? Amplitude de supino é sempre batendo o seu halter, batendo a barra no seu peito. Então você vai ver que o seu ombro vai baixar um pouco, mas não tem problema, como eu falei. Isso não vai machucar. Sempre você vai, encosta ele no seu peito e depois você sobe. Sempre fazendo como? Concêntrica explosiva, então empurra com o máximo de força que você tiver, e excêntrica controlada. Vai segurando, vai parando o movimento. Não faz a louca que isso tá errado. Isso não vai ser legal, vai ser péssimo para sua padronização de movimento, para sua anotar sua progressão de carga, vai ser muito ruim você fazer isso. Então, esse é o melhor exercício para peito, que ele pega um pouco do peito médio, vamos botar assim entre aspas, ele pega o peito como um todo, mas ele dá bastante foco no seu peitoral médio. Então, pô, um exercício excelente para você crescer seu peitoral, um exercício excelente para crescer sua testo, é muito top exercício. Você pegar o halter, botar cada um no seu joelho, jogar ele, até uma dica também que eu vou dar no primeiro, já dei spoiler, mas como sacar o halter eu já falo aí mais pra frente. Mas é um exercício muito, muito, muito bom, tem bastante progressão entre aspas, por que entre aspas? Porque dependendo da sua academia vai até 32 quilos. Isso não é muita coisa. Tá? Acredite em mim, você tá treinando um ano sério, você consegue chegar a 32 quilos tranquilo, até menos tempo. Mas se você chegar no ponto que acontece igual a paralela, você está fazendo muita repetição com o halter maior da sua academia, aí você vai para o Smith. Só que aí é aquela bosta, né? Você vai ter que alugar o Smith, você vai ter que alugar um banco, se você treina 6 horas vai ser difícil você ter essa disponibilidade, fica bem pior. Mas se você chegou no halter, é isso que tem para fazer. Se você tiver uma máquina de supino reto,
beleza, é bem melhor que fazer um Smith, tá? Tanto pela questão do conforto, de praticidade, pela questão de progressão, que não vai mudar tanta coisa, tá? Peito só não é mais fácil de treinar do que bíceps e tríceps, e panturrilha. Mas, tipo, peito é muito tranquilo de treinar. Supino você vai fazer quase a mesma coisa, todo supino reto vai trabalhar os mesmos músculos, vai a mesma parte do seu peitoral, o que vai mudar ali um pouquinho de perfil de resistência e conforto. Tirando isso, faz o que você mais se sentir confortável. Eu acredito que supino com halteres é o melhor, que é o mais confortável, o mais divertido. Se você não tiver supino com halteres no sentido de você já atingiu o teto, ou você, sei lá, não se sente muito confortável em pegar o halter, fazer aquele mini terra, coisa assim, você vai para um supino máquina. Aí ou um supino máquina deitado, ou até tem alguns em pé. Tem aqueles alguns em pé que pode fazer vai fazer um trabalho bem parecido. E se você não tiver nenhum deles, só a academia não tiver essa estrutura para ter algum supino reto com halteres, algum supino reto máquina, desculpa, você vai pro Smith. Se você não tá conseguindo pegar um Smith, você vai com a barra, que aí pra mim é a última das opções, mas é o que tem. Não tem muito o que fazer. Pra mim com barra, eu não gosto de supino com barra, mas tudo bem. Isso aí é papo outro vídeo. Então, esse é o terceiro melhor exercício para peito. Supino reto com halteres, se não tem, vai para máquina, se não tem máquina, vai para Smith, se não tem Smith, vai para livre e é isso aí. Agora, segundo exercício melhor de todos. Esse exercício que talvez você não conhece, talvez você já viu alguém fazer, mas você nunca deve ter feito ele. Crucifixo inclinado com banco, tá? Com banco. Crucifixo inclinado no banco, assim. O que você vai fazer? Você vai pegar um banco, botar ele no meio do cross, botar as duas polinhas lá embaixo e inclinar ele como se fosse fazer um supino com halteres, um supino inclinado de halteres. E você vai fazer agora o sistema de crucifixo, de baixo para cima. Cotovelo bem rente ao tronco, então cotovelo bem próximo ao tronco, você vai fazer esse movimento assim, meio que jogando para meio, pro meio do seu peito. Então você vai pegar seu cotovelo, encosta ele no seu tronco e vai empurrando o seu tronco, como se você estivesse empurrando o seu cotovelo para dentro do seu tronco e vai jogando ele pro meio. Esse é de longe o melhor exercício para superior de peito, que ele pega a ativação perfeita, você quase não tem ativação de tríceps, né? Na verdade você não tem ativação de tríceps nenhum, você tem bastante ativação de anterior de ombro, mas para você pegar inclino superior de peito, você vai ter um ombro, não tem o que fazer. E é um exercício muito bom, extremamente confortável, porque como você tem o banco, a sua estabilidade é excelente. É o melhor exercício para inclinado, assim, no sentido de superior de peito, com certeza é esse. Progressão de carga infinita, dificilmente você vai zerar um cross, principalmente nesse momento vai ser muito difícil. É um exercício assim, muito, muito, muito bom. É meu exercício preferido para peito, tá? Meu exercício preferido para peito. Na verdade, é meu segundo exercício preferido para peito. O primeiro é o próximo da lista. Problemas do exercício. Muito difícil fazer ele, setup dele bem complicado. Como eu falei, 2 cross e um banco. Muito difícil você fazer isso 6 da noite. É quase impossível. Se você não conseguiu pegar o banco, você pode fazer ele em pé. Só que tem um problema do que? Quando você vai fazer qualquer crucifixo nos cross, quando você iguala seu peso corporal, você faz mais força para ficar parado do que para fazer o exercício em si. E essa percepção de força vai prejudicar a sua performance. Por isso que eu não falei aquele crucifixo na polia alta que você faz ele para a parte inferior. Ou quando eu indiquei o crucifixo no cross, eu falei que você tinha que ter um banco para fazer ele, eu não falei para você fazer ele em pé. Por quê? Por causa disso. Quando você vai subindo sua carga, vai ficar muito difícil de você ficar parado. Então vai muito esforço, vai prejudicar sua performance, não vai ser legal. Se você for fazer um crucifixo no cross, tenha um banco. Se você não conseguir fazer um banco, você fazendo esse parte para superior aí, polia fazer tudo igual, tá? Você bota o cotovelo no mesmo momento, tudo igual, só que ao invés de estar no banco, você vai fazer ele em pé. É bom, é um excelente exercício para superior de peito, não tenho o que falar, mas não é tão legal. Você vai ver que vai ter um decréscimo de peso bem grande, bem considerável. Você vai ter um decréscimo de performance bem considerável. Então, o perfeito é você botar um banco, mas eu entendo que é meio difícil, né, você ter essa oportunidade. Mas agora, se você conseguir botar no seu treino, ele tem que estar no seu treino. É o melhor exercício para superior de peito disparado. Disparado mesmo. Você vai ver. Faz uma vez e depois vem aqui comentar se você sentiu diferença. Se você sentiu o seu superior de peito pegar mesmo. Tu vai ver que é muito bom esse exercício. Agora indo para o número 1 desta lista.
Até já aproveita e comenta aqui embaixo qual seria a sua lista, tá? Esse pra mim é de longe o meu exercício preferido de peito. E eu faço em todo treino que eu puder fazer ele, eu vou fazer ele. E eu nunca vou tirar esse exercício porque eu acho muito, muito legal de fazer. Então comenta aqui embaixo quais são os seus 5 exercícios preferidos. Não precisa necessariamente quais são os 5 melhores, mas quais os 5 que você mais gosta de fazer, que eu vou estar respondendo aqui, vou estar dando meus palpites assim, falando, comentando com vocês. Que é supino inclinado com halteres. Esse é um exercício que também, como o exercício número 3 que eu falei, que é o supino reto, sobe muito texto. É muito top você pegar, fazer um mini terra, que é como que você pega, como que você saca, você bota o seu supino ali para você começar o exercício. Você vai pegar, respirou profundo, segura seu abdômen, contrai o seu abdômen para dentro, puxa o ar assim, respira profundo, contrai seu abdômen, puxa o seu abdômen para dentro e você faz um mini terra para você ficar em pé com seus halteres, né? Isso eu tô deixando claro assim, vou até voltar um pouquinho antes. Pegou, botou os 2 halteres no chão, fez esse mini terra para ficar em pé. Você senta no seu banco, no inclinado, e a angulação do seu banco não é necessariamente a 45 graus, é como se fosse um 30 graus. É assim, 2 aparelhinhos a menos, 2 setups a menos no seu banco. Então vai ter o seu banco no ângulo de 90, né, que é um ângulo retinho, que é para fazer desenvolvimento. Você desce 2 dele e aí vai estar no ângulo ali mais ou menos ideal para supino com halteres. Se você fazer só um, se você deixar 45, deixar pouco inclinado, você vai pegar a maior parte só ombro. É como se fosse você fazer um desenvolvimento inclinado. Não é tão legal. Então você bota dois degrauzinhos assim para deixar o seu banco perfeito no supino inclinado com halteres. Então voltando para o exercício. Fez o mini terra, botou no seu joelho, o banco está inclinado certinho. O que você vai pegar e fazer? Respira, vai ali, concentra no exercício, tem foco total, é a parte mais difícil do seu exercício, do seu treino, é a parte mais importante, é o que vai te deixar grande, é essa série. Pensa nisso, respira profundo, roda o teu ombro para trás, então você faz essa rotação de ombro para trás mesmo, que quando você faz essa rotação de ombro, seu peito fica estufado, então seu peito fica na frente do seu ombro, logo fica mais fácil de você ativar ele. Fez essa rotação de ombro para trás, estufou o seu peito, você puxa um halter com sua perna, então você deixa acima dos 2 joelhos, você joga um halter com o seu joelho e você vem puxando com o seu braço. Aí você faz, por exemplo, no direito, você jogou ele para cima, você faz um movimento do seu braço, né? Depois você faz isso com a outra perna. Então, botou no seu joelho, joga ele com o seu joelho para deixar na posição do seu supino, você estica o seu braço, né? Você deixa como se fosse finalizar no movimento e você faz o outro, um seguido do outro. Tem gente que gosta de fazer os 2 ao mesmo tempo. Eu não curto, eu prefiro fazer um lado depois o outro, mas aí é questão de gosto mesmo. Fez isso, você está preparado para o seu exercício. Questões muito importantes para você fazer ele bem feito. Sempre seu ombro no banco, então não descolhe seu ombro do banco, então mantenha suas costas fechadas, mantenha seu peito estufado, sua base boa, então mantenha seus pés fixos no chão, não fica aquela pessoa que fica com aquele chique de mexendo os pés toda hora, isso é péssimo para o seu exercício. E não incline demais a sua coluna, tá? Isso também é um erro muito grande. Você sim vai fazer um joguinho com a coluna, você vai dar um espaçozinho no banco, mas se você inclina demais a sua coluna, vira um supino reto. Então não faz sentido. Você tem que ter um pouco de flexão de ombro mesmo. Isso é normal. Então esse exercício é o melhor exercício para peito disparado, no sentido de que é o mais divertido de fazer. Pega muito o parte superior, que é uma parte que faz muita diferença, principalmente se você vai botar uma regata, aquelas camisas cavadas, faz bastante diferença se você tem um superior de peito bem desenvolvido. Pega o restante do peito também, pega o superior médio, coisa assim, mas não é tanto foco. Mas como o supino superior é a parte mais difícil de desenvolver do seu peito, eu botei ele aqui como primeiro, como que você tem que ter no seu treino. Adaptações. Não consigo mais fazer um supino inclinado com halteres, porque eu já atingi o limite de peso. O supino tão bom quanto ele é o supino máquina, aquele supino inclinado mesmo de máquina. Por que eu não botei que ele é melhor que ele? Porque, primeiro, poucas academias têm, tá ficando cada vez mais comum, mas não são tantas academias que tem. Algumas máquinas são horríveis, então isso é um ponto que deve levar em consideração. E muitas vezes porque tem só uma máquina acaba que é muito disputada. Então se você treina às 6 da tarde, a chance de você pegar ela depende um pouco com a sorte.
Então eu botei o supino inclinado com halteres um pouquinho superior só por causa do conforto de fazer ele. Agora, a inclinado com a máquina, se você pode fazer o supino com halteres e o inclinado, o supino na máquina, ele é melhor. Ele é melhor que o com halteres, tá? Isso eu posso deixar bem claro. Mas o com halteres é mais divertido. Então não tá assim, você não tá perdendo nada em ir no inclinado ao invés de ir na máquina. É bem parecido, mas pensando 100% em performance, o supino na máquina é melhor. Agora, não tem a máquina e já zerei os meus halteres na minha academia. Aí tu vai ter que ir pro Smith. Não aconselho com barra, tá? Eu acho isso com o supino inclinado de barra, eu acho horrível. Se você não tem parceiro de treino, é horrível de tirar o exercício, é horrível de guardar, um desespero. Se tu falhar, o que que faz? A barra tá no teu peito, tá no teu pescoço quase. Então é louco pra morrer. Então assim, é um péssimo exercício, eu não gosto de subindo com barra. Fica menos pior se você tiver um parceiro de treino para garantir que você não vai morrer. Mas se não é isso, não acho válido você usar esse exercício. Então o top é subindo com halteres ou subindo com máquina. Se não puder, você faz no Smith. Se não puder no Smith mesmo, você não consegue pegar o Smith livre, você vai fazer na barra. E aí é boa sorte pra ti. Eu espero que você esteja vivo amanhã. Fica comentando aqui se você ainda tá vivo, cada supino. Atualiza seu testamento e é isso aí. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo qual é o seu top 5 e comenta aqui embaixo qual é o top 5 que você quer do próximo músculo. Você quer que eu faça um top 5 de costas, de ombro, de bíceps, de tríceps, por aí vai. Comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo, aproveitando que o canal ainda está pequeno, o canal está começando, então eu consigo responder todo mundo que está comentando, eu tô respondendo. Então aproveita essa oportunidade e comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo sua dúvida, tá bom? Então te espero no próximo vídeo, não esquece de deixar o like no canal, compartilhar comigo. Até a próxima, tchau!